Veja como é fácil ser membro apoiador no meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Antônio Villa e defenda e apoie o jornalismo independente, especialmente nesse momento tão difícil que nós vivemos no Brasil, mais dramático. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 651 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva. Indica o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil. O canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, que é o sininho. Coloque like no que vocês gostaram. E utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Criamos o apoiador do canal. Isso é hiper importante. Tem duas formas. Vocês viram para ser apoiador do canal. Está lá, seja membro, você clica e passa a ser apoiador do canal de duas formas que você vai escolher. Então, é fundamental. Dessa forma, você colabora e apoia o jornalismo independente, plural, democrático, republicano e de qualidade. Lembro que no Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial, e lembro que no TikTok, estou super moderno, Marco Antônio Villa Oficial, tudo assim lá no TikTok, vocês me encontram também. Entrevistas, postamos com o professor Rodrigo Zeidan, uma entrevista super bacana que está no meu canal, tratando de questões da política brasileira. Lembrar que o professor, ele é professor na New York University em Xangai, na China, né? E a entrevista que ele nos deu, e aí agradeço a gentileza do professor, nós estávamos lá quase de madrugada, lá na China, um frio dos diabos, né? E ele foi muito legal, deu a entrevista, agradeço muito, muito gentil. A segunda entrevista dele é o nosso canal, já está aqui. Amanhã temos uma entrevista, bomba, diria Ibrahim Suede, cavalo não desce escada, lembra-se aquelas coisas que dizia antigamente na Globo, faz tanto tempo, Ibrahim Suede, você é mais novo, com a maior parte dos que assistem meu canal, escreve Ibrahim Suede, bomba, 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 né? Amanhã às 10 horas da manhã, não vou falar quem, tá? Aí vocês vão ficar sabendo, entrevista que só tem aqui, porque aqui é diferente, né? Só que com um economista super importante, uma polêmica danada, aqui 10 horas da manhã. E na segunda-feira, pela manhã, acho que é ao meio-dia, se não me engano, vai ter entrevista, nós gravamos uma entrevista excelente, que o professor Edmar Baixa, né, com No País dos Contrastes, Memórias da Infância ao Plano Real, começamos com o livro, e aí fomos falando de Brasil, uma grande entrevista, foi super legal, o professor Baixa, que eu conheci há muitos anos, né, de tudo que ele escreveu, e foi um papo muito gostoso, muito legal, e vale a pena, viu? Vai estar na segunda-feira. Então, note que esse canal aqui não tem nada a ver com a Caterva, né? Isso aqui é muito diferente. É assim, qualificar. E veja, começamos com a semana com o Newton Bonder, né? Passamos pelo Roberto da Mata, né? Depois Bolívar Lamounier, hoje o professor Rodrigo Zeidan, lá da New York University de Xangai, lá na China. Não vou falar amanhã, bomba, bomba, às 10 horas da manhã, e na segunda-feira a entrevista com o professor Edmar Baixa, foi primeiro PhD, inclusive brasileiro na economia, olha, coisa muito legal, tá bom? É isso, esse é o canal que quer sempre qualificar a reflexão sobre o Brasil. Sempre digo, e não é exagero, uma universidade aberta, né? Nós temos mais de 200 entrevistas e com uma pluralidade assim, fantástica, gente super legal, tem muita coisa bacana para vocês assistirem, né? E falando nisso, então, e lembrar o meu mais recente livro, né? Um País Chamado Brasil, a história do Brasil do descobrimento ao século XXI. Então, vamos lá então para a nossa labuta. Passei todo o noticiário e escrevi um artigo, lamentei muito, Tiago, aqui eu falo até
aqui no meu artigo no UOL nessa semana, quando eu estava terminando, eu estava escrevendo tal, aí veio a notícia muito triste da morte do Tiago de Mello, poeta importantíssimo. Até falando com uma pessoa aqui, não vou falar quem, mas muito legal, já entrevistar no nosso canal, mandou uma mensagem sobre o artigo, e eu falei, olha, acho que foi em 78, 79, no Tuca, Teatro Universidade Católica, quando era o Tuca mesmo, grande, agora, depois do incêndio, ficou uma coisa muito pequena, não, naquele Tuca antigo, na Rua Monte Alegre, eu vi um show dele, faz escuro, mas eu canto, né? E puxa vida, o Thiago, e os Estatutos do Homem, que todo mundo, da minha geração, todo mundo lia, né? Poeta importantíssimo, faleceu, se não me engano, com 95 anos, e aí eu aproveitei, até faço, e teria de fazer, no mínimo, uma pequena homenagem de alguém que sempre, um grande poeta brasileiro. Eu também gosto muito de poesia, leio, sempre fico muito impressionado, mas não tenho capacidade de fazer 2 versos. E sinto aquela inveja saudável, aquela inveja bacana de brilhantes poetas. Para mim, o maior do século XX brasileiro, por exemplo, é o Manuel Bandeira, mas aí é coisa minha. Mas o Tiago de Mello, gente, puxa vida, que autor importante. Então, vamos lá. O meu artigo tem está no UOL, tá? O singelo título de Adeus, Bolsonaro. Podia acrescentar criminoso, genocida, ladrão, psicopata, covarde, mas cruel, como eu sempre falo. Agora está todo mundo imitando, inclusive, tanta coisa. Hoje eu ouvi mais 2 imitações de coisa dita aqui, que ninguém nunca disse. Pô, eu não vou falar, porque eu fiquei até sem jeito. Mas vamos lá. Vamos ao artigo, então. Jair Bolsonaro já está derrotado, ponto. Foi o pior presidente da história republicana. E olha, tivemos cada um. A pergunta que fica é o que fará até entregar o governo em 1º de janeiro de 2023. Se o cenário eleitoral de outubro continuar a apresentar uma candidatura que derrete a cada mês, a tendência inicial por parte de Bolsonaro é de ampliar os ataques ao Estado democrático de direito. Irá falar cada vez mais para cada vez menos, para o chamado bolsonarismo raiz. Não terá efeito eleitoral, mas vai esgarçar a frágil democracia brasileira. Isso em um ano marcado pela estagnação econômica e a permanência da pandemia. Frente ao inevitável fracasso, Bolsonaro deverá perder apoio político eleitoral do Big Center, entre aspas. Agora é Big Center, não é mais centrão, tá? Será um enfraquecimento homeopático, mas que já no segundo semestre, registrem, mas já no segundo semestre poderá levá-lo até renunciar à reeleição, ou, e aí seria uma bênção dos céus, a presidência da República. Nessa última hipótese, buscando até algum tipo de benefício legal frente aos seus diversos crimes. Como esperado, Bolsonaro voltou a atacar o TSE e o STF. Se em anos anteriores isso poderia ser um aparente sinal de força, hoje é manifestação de fraqueza, mais até de frouxidão e de medo. É conhecida a covardia de Bolsonaro e o genocida já percebeu que, com a nova situação política instalada em janeiro de 2023, os processos no Rio de Janeiro vão finalmente tramitar. E o resultado ele já sabe, a condenação em regime fechado, a cadeia. A ameaça de um golpe de Estado com auxílio do meu exército também não terá mais eficácia. O pronunciamento do contra-almirante Barra Torres foi um divisor de águas. Restará buscar o apoio dos seus fanáticos. Contudo, nada indica que poderá obter êxito. O canto do cisne do reacionarismo bolsonarista foi o 7 de setembro de 2021. A certeza é que Bolsonaro vai criar muitos problemas. Teremos o processo eleitoral mais tenso desde 1989 e com muitas surpresas. Nada está decidido, inclusive porque o jogo nem sequer começou. Basta recordar as eleições de 2014, com a morte de Eduardo Campos e a ascensão de Marina Silva, e de 2018, o papel central do atentado de Juiz de Fora no resultado do primeiro turno. Vamos virar essa triste página da nossa história, a mais cruel, e ouvindo o grande poeta Tiago de Mello, que hoje nos deixou. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar.
Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Grande poeta, grande cara, grande figura, Tiago de Mello, puxa vida, que nos deixou hoje. Certamente não vai receber nenhuma nota, nada do presidente da República. O assassino, o ladrão, o corrupto, o bandido, nada. Claro, ele prefere aquele lá que faz o proibidão do Bolsonaro, uma dessas porcarias aí, né? Aí sim ele faz uma nota. Tem a ver com ele. O Tiago de Mello é uma pessoa de reputação ilibada, um brasileiro. Ele não, é um criminoso e um traidor. Então é melhor não fazer absolutamente nada. O artigo, vocês que me acompanham, né, sabe quantas vezes nós apontamos essas questões. E ele voltou, eu tinha escrito antes, né, no Amapá, em Macapá, capital do estado do Amapá, atacaram o Tribunal Superior Eleitoral sem provas, outra vez, sem qualquer prova. O sistema eleitoral controlado pelo TSE, né? E ele diz o seguinte, o criminoso, o assassino, o ladrão, o homem cruel e covarde, diz o seguinte, o ladrão: quis Deus que, sobrevivendo a uma facada de um integrante do PSOL, isso é mentira, hein? Tá? Vamos só registrar que ele está mentindo. O Adélio Bispo não é integrante do PSOL e de nenhum partido político. Portanto, ele está mentindo. Nós temos um presidente, além de ladrão e corrupto, pilantra, quadrilheiro, é mentiroso. Tá? Então, quis Deus que, sobrevivendo a uma facada de um integrante do PSOL, também conseguisse, sem partido muito pequeno, sem marqueteiro, sem televisão, ganhar umas eleições, que era para ter ganho no primeiro turno se fossem eleições limpas no primeiro. A construção é dele, é um semiletrado, homem de 500 palavras, né? Mas o que importa é o que é possível entender do que ele disse. Ou seja, ele está acusando que houve fraude. Eu pergunto ao criminoso Bolsonaro e sua caterva, nazifascista. Então, eu pergunto ao Bolsonaro, o Asmodeu, mostre uma prova, criminoso. Uma vez eu estava no Jornal da Cultura, há mais de 2 anos, salvo engano, foi em 2019, e ele estava voltando dos Estados Unidos, o criminoso foi lá beijar a mão do Trump e disse, em território estrangeiro, olha o crime de traição da pátria, vendilhões, vocês aí, verde oliva do Palácio do Planalto, que são traidores, tão igualzinho a eles. Esses eu estou me referindo, não à instituição, a eles, ao Capacho Neto, etc. Num território estrangeiro, nos Estados Unidos, ele acusa que teve fraude na eleição no Brasil. Portanto, acusa o nosso sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, as instituições brasileiras, o traidor, cercado por esses capachos aí do Palácio do Planalto. E diz que ia mostrar as provas quando chegasse ao Brasil. Eu disse naquele momento que não tinha provas nenhuma e que ele não ia mostrar nada. Hoje, quase 3 anos depois, eu pergunto ao criminoso, Bolsonaro, o ladrão, cadê? Mostre uma prova, ladrão. Uma! Você faz acusação, mostre uma prova. Sabe por que ele está fazendo isso? Quantas vezes vocês viram que eu disse que ele faria? E com qual objetivo? Muito antes de que qualquer um desses analistas, hein? Registre-se. O que eu estava dizendo? Ele já está derrotado. E ele quer desmoralizar o sistema eleitoral e, se possível, ensanguentar, mandando outros, porque ele é covarde, ensanguentar o processo eleitoral. Antes desmoralizando. E a serviço, outra vez, o traidor da pátria de interesses estrangeiros. Porque quem vai montar todo esse esquema de ataque cibernético às eleições brasileiras é uma organização terrorista do qual ele faz o papel de auxiliar dessa... E ele é marionete, porque quem está aqui em cima, a organização chama-se Movimento. É antissemita, racista, homofóbica. E essa organização tem um americano ladrão também, estava roubando dinheiro de uns bobos que dava dinheiro para esse Steve Bannon, auxiliar a construir um muro na fronteira com o México, e ele passava a mão ao ladrão. Bem, esse ladrão tem aqui na América do Sul, como representante de sua organização terrorista, o Dudu Bananinha, que é o nome oficial,
apelido Eduardo Bolsonaro. O nome é Dudu Bananin, tá? Que diz que é eleitor que mora em São Paulo. E tem gente que vota no criminoso. O sujeito não mora aqui. Falsificou o registro eleitoral. Eu desafio o Bananinha a dizer onde ele mora, criminoso. Bem, esse criminoso, que faz parte da quadrilha Bolsonaro, liderada pelo pai, está a serviço de um interesse estrangeiro. E o pai é marionete de Bannon. É traidor da pátria, ou não? Eu pergunto aos sabujos verde-oliva que estão no Palácio do Planalto, que não é instituição, é esses. Capacho Neto, Ramos, Heleno, essas coisas horrorosas que lá estão. Não é traição da pátria, está a serviço de uma potência estrangeira ou é o quê? E tu, que lá estás, está por quê? Vai dizer que é missão de Caxias? O Luiz Alves e Lima em Cima certamente teria vergonha dos senhores. Vergonha. E isso é importante ressaltar. Então, o que está acontecendo, que ele fez em Macapá, e já fez inúmeras vezes aqui e no Brasil, e fora do Brasil, que pior, esse episódio dos Estados Unidos é uma coisa que já se esqueceu aqui, mas aqui é o canal da memória, nós não esquecemos. É algo intolerável. Ou seja, ele sabe que vai ser derrotado, né, fragorosamente, e está preparando uma saída. Mas antes, ele quer um clima de guerra civil. Outros, não ele, porque ele é covarde. Ele vai por outros nessa história toda. E tem muito doido nesse país, ou não tem? Ele estimulou isso na presidência há 3 anos, e antes, durante 30 anos de vida parlamentar. Essa quadrilha está aí. E esse quadrilheiro sabe que já está derrotado. E vai derreter cada vez mais. E aí vai ter 2 caminhos. Ele pode renunciar ao processo eleitoral e aí aproveitar e tentar destruir no segundo semestre o mais rápido possível, destruir tudo as instituições de Estado, mas terá a resposta, hein? As instituições vão reagir, a Constituição está aqui. Ou pode fazer isso e mais uma coisa, renunciar à reeleição e renunciar à presidência da República, buscando algum tipo de graça, algum tipo de acordo. Porque ele é um criminoso, é um marginal. É um marginal. Só que esse é pior que os marginais que você vê ao longo do noticiário, porque esses outros que você vê no noticiário colocam ainda a vida em risco. Esse Bolsonaro, o marginal, é outra. Ele não coloca a vida em risco e usa as estruturas de Estado para se defender. E mais, para coagir adversários, para tomar conhecimento de investigações sigilosas, né? E para se proteger. O que ele queria na Polícia Federal? No episódio que envolveu, então, o ministro da Justiça, era ter o controle da Polícia Federal, com intuito, com esse que eu falei anteriormente, tomar conhecimento de informações sigilosas, coagir adversários, utilizar a estrutura da Polícia Federal, que tem um papel importantíssimo no Brasil, para pressionar seus adversários. É isso, é isso. O GSI, Gabinete de Segurança Institucional, idem. A BIM, Agência Brasileira de Informações, também. Então, esse criminoso, esse é o objetivo dele. E é uma sucessão. E eu acertei aqui tantas vezes. Quando ele vai... E, olha, ele vai mirar... ele está atacando o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre Moraes, há dias atrás o ministro Luiz Edson Fachin, né? É bom lembrar que o ministro Alexandre Moraes é que vai presidir o processo eleitoral. Será, naquele momento, o presidente do TSE. E ele vai ficar atacando. O foco vai ser principalmente o TSE e esses 3 ministros do Supremo, que também são ministros do TSE. Só explicando, quem nos acompanha, que o Tribunal Superior Eleitoral é formado de 7 juízes. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, um deles que preside o TSE, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 advogados, compõem 7, eleito por 2 anos, né? Indicado e eleito por 2 anos, e com a possibilidade de permanecer mais 2 como juiz do TSE. São 7. Né? Ele vai mirar no Alexandre de Moraes, ele vai atacar, e ameaçar, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu já estou me referindo aos 11, né? Estão, e pode ser que 2 não estejam ameaçados, que ele diz que tem 2 que são deles. Não pertence a ele, pertence ao Supremo. Ele estava referindo ao Cássio Marques e ao André Mendonça. Tem ministros ameaçados de morte pela quadrilha bolsonarista, e não é de hoje. E família ameaçada de morte. Vocês não sabem, tem de lembrar que o Bolsonaro é marginal. Isso, para ele, é normal, porque a vida inteira dele no Rio de Janeiro foi a relação com o crime organizado, com as milícias.
Não custa recordar o Adriano, ele é sócio do ex-capitão Adriano, que foi executado pela polícia baiana e ninguém sabe como, onde foram parar, inclusive os celulares, etc, etc, etc. Né? Etc, etc, etc. Né? Que é um negócio inacreditável. Né? Ele é sócio e condecorou o Adriano, através de Flávio, deputado estadual. O senhor estava na cadeia, homicida, de aluguel, constrói aqueles prédios lá em Muzema, Rio das Pedras. Meu Deus do céu! Nós estamos falando de um assassino. Eles eram sócios. Rony Lessa, não custa. Isso aí em qualquer país seria um escândalo. Vocês viram o escândalo da Inglaterra, do Reino Unido agora? Boris Johnson, por causa de uma festa. Aqui no Brasil, aquilo lá não teria importância nenhuma. No Brasil atual. E nós estamos falando de um presidente da República que é sócio de marginais, que deve ter participado, não sei, até de outras atividades. Basta ver o seu comportamento estranho, ou não. Isso tem de ser resolvido, meu Deus do céu. E aí a cadeia é o caminho. O nosso caminho sempre passa e é indispensável pela Constituição, pelo respeito às instituições e ao ordenamento legal. Ele não, ele é nazifascista. E sempre digo, todo mundo está copiando, inclusive a história da citação do Johnny Alfred virou a casa na mãe Joana, né? Todo mundo citando eu a brisa. Fico feliz porque o Johnny Alfred, cara, fantástico, a música é fantástica, mas quem fez a primeira referência aqui, diversas vezes, e no UOL, diversas vezes, no Jornal da Cultura, diversas vezes, e em texto fui eu, pô, não custa, fala, pô, de acordo com o Marco Antônio Villa, por exemplo, hoje lendo o Nelson Barbosa, ministro da Fazenda e Planejamento, tal, passei lá pelo artigo, eu fico lendo o debate econômico, ele fez uma expressão sobre o governo Temer que eu achei boa, hein? Mas é dele, não é minha, Joesley Day. Aquele momento, né, às 10h40 da noite, quando o Joesley foi bater aquele papo um pouco republicano com o mordomo de filme de terror, conhecido também como Michel Temer. Ele chamou aquilo de Joesley Day. Pô, uma sacada boa, fiquei rindo, mas é ele que escreveu, então eu faço questão, porque a minha vida é essa, sempre foi. Se você, né, pô, pega aqui o meu mais recente livro e todos os outros, aí você pega, tal, aqui Frederico Morro, Celso Furtado, nessa página, abri aleatoriamente, Delfim Neto, tem as 3 citações aqui, né? É assim que se trabalha, pô, não, né? Não dá, né? Pô, pega mal. Então, o que eu estou batendo aqui na tecla apontando, que é a questão, que é a cadeia, né? Porque senão esse país vai pegar fogo até outubro, dia 2, né? Vai ser uma loucura o que vai acontecer nessas plagas aqui. Não sei como tudo isso vai terminar. Porque ele vai ficar desesperado e começa a voltar a discussão de que tem fraude, vai falar do voto eletrônico, voto auditável. E aí tem na Câmara lá a turminha dele, um pessoal horroroso, gente que eu espero que não seja reeleita em 2022, agora em outubro, né, que fica vocalizando um pessoal extremista. São aqueles tão medíocres intelectualmente, porque, como eu falo, eles pegam aqui no Brasil o discurso da extrema-direita nazista americana que manda o discurso para cá. Eles pegam o que elas usam lá na luta política deles, eles pegam aquilo, trazem para cá. A extrema-direita nazi-fascista bolsonarista traz para cá e faz o quê? Requenta, apresenta como se fosse um prato novo, uma comida requentada, como se fosse um prato novo, recém-preparado. Não é comida requentada, eles não criam nada. Os gusanos lá de Orlando, idem. Aqueles que eu já falei quais são, tá? Não preciso esclarecer, né? Só postar uma nota de rodapé, vide, lives anteriores, tal. Ok? É assim que se faz. Ou um que se apresentava como gênio da raça nos Estados Unidos, e se trata aqui no SUS. Aí o Estado é bom, nós pagamos e o cara pica a mula, e ninguém sabe, ninguém vê. Né? Porque o governo é criminoso, formado por bandidos. Você tem um ministro de Estado que senta ao lado de um foragido da justiça brasileira. Um sujeito que escreve Deus com Z. Deus com Z. Olha o nível. Deus com Z. E se diz jornalista. Semi-letrado, nazifascista. Escreve Deus com Z. E ao lado está um ministro, o tal de Fábio Faria, que não acha que tem conflito de interesses, que a sua mulher é filha de um concessionário de TV. Concessionário, que ninguém é dono de TV nem de rádio. E nós estamos aprendendo o significado disso na tragédia da pandemia.
Você imagina se nós tivéssemos rádios e TVs comprometidas com a sociedade civil, quão importante elas teriam sido no combate à pandemia, né? Orientando, educando, mostrando bons exemplos, né? Quão? E o que eles fizeram? Parte deles. O oposto. Você teve rádios criminosas que montaram toda a programação para mentir, sabendo que era mentira. Não é uma questão ideológica, não. Não, é uma questão científica. Não tem duas verdades. A questão é científica. E eles sabiam que era tudo mentira. Montaram tudo, de manhã até a noite. E recebendo grana, muita grana. Diretamente via governo, indireta via patrocínios de empresários nazifascistas e lá fora. Deve ter recebido uma grana dos diabos, porque os especialistas dizem que é muito fácil lavar dinheiro lá fora. Eu não sei como é que se lava, mas os especialistas que é tudo muito fácil. Rádio fizeram coisas escandalosas, ou não? E continuam fazendo. TVs também não, algumas delas. Eu estou me referindo também à rádio, algumas das rádios. Concessionários, isso vai continuar assim? Não. Eu tenho esse compromisso, assumi aqui também, de levar isso até o fundo, porque nós precisamos rever essa questão. Claro que no futuro tudo isso vai ter pouca importância, a rádio e TV, a gente sabe, há um processo fantástico de revolução tecnológica, nunca tão rápido e tão radical na história como agora, que nós estamos vivendo. Estamos no olho do furacão. Claro que vai mudar. Outro dia eu vi o Sticer até dizendo, que é um bom colunista aqui do UOL, dizendo sobre a questão da TV a cabo, que a tendência lá na frente será virar telefone fixo, segundo ele. Tal. Claro, nós temos um monte de... Né, tem o streaming, tem não sei o que, as coisas estão mudando, tudo muito rapidamente. Né? Agora, temos que resolver a questão das concessões de rádio e TV, para discutir seriamente mesmo, né? Que infelizmente elas viraram isso que estão. Fechando, está decidida a eleição, novas pesquisas saíram hoje, eu recebi 300 mil dados, tal, agradeço a todos os amigos que mandam, fico lendo, estudo o polo. Não, o jogo nem começou. É engraçado que o jogo nem começou e já estão gente preparada para a volta olímpica. Pô, cara, se o jogo nem começou, você acha que ganhou e já vai receber a taça? Calma. A história não é assim. No artigo mesmo eu digo isso. Me refiro a 2014, 2018. Pode ter muita mudança, e vai ter. Registro, e vai ter. Não sei, eu fico vendo as articulações nos vários campos político-ideológicos, vamos chamar de político-ideológico, um certo exagero, né? Porque nem sempre tem ideias políticas e realmente de peso. Mas tudo bem, vamos chamar assim. Pode ser que a candidatura a Ciro, pode ser que ele, por alguma razão, busque um tipo de aliança com o PT e o PDT até com o PT por causa que precisa ser decidida pelo Supremo, não foi ainda a questão da federação de partidos. Isso é uma coisa importante para os partidos. É uma longa história que uma hora a gente pode com mais vagar discutir. Pode ser que o PDT resolva apoiar ou por umas alianças regionais, por exemplo, no Ceará, né, em relação ao PT, eu também. Bom, e Ciro deixar de ser candidato a presidente, ser candidato ao Senado pelo Ceará, por exemplo. É impossível isso? Não me parece. Parece uma possibilidade. Isso aí é uma sacanagem? Não, no sentido vulgar, não gosto de usar essas expressões. Claro que não. É no sentido de um acordo político, um objetivo X qualquer, e você faz um acordo. E quem vai decidir é o eleitor, que o eleitor é soberano. Não é verdade? É o que está aqui, né? O que o Mala acha que não é. Né? O Mala, o grande Mala, adoro o Mala, saudades do Mala, grande Malafaia, né? Que precisa, né? O Twitter retirou 11 postagens criminosas. Ele dizendo que vacinação é infanticídio. Infanticídio é o que ele faz, ele é um criminoso. Ele está querendo matar todas as crianças no Brasil e se diz pastor. Em nome de Jesus, né? Assim, Deus no comando. Meu Deus, que vergonha. Ele não tem vergonha na cara. Ou seja, um homem, como pode ser um homem de Deus se ele mente 11 vezes? Como pode ser? E está aqui, Mala e outros. Para entender, acordo político normal diz assim, a cabeça do artigo, o capítulo do artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Caso tenha, por exemplo, um tipo de aliança, essa que ninguém falou, isso que eu que estou falando, hein? Primeira vez, é aqui. Pode ser uma aliança legítima. Alguém queira ter espaço no parlamento, no caso desse exemplo, hein, que eu estou dando, Ciro Gomes, queira ter participação no Senado, candidato, se o eleitorado cearense assim o desejar, a sufragá-lo, ele é eleito senador e haja uma aliança nacional com o PT, ainda no primeiro turno. Poderá ocorrer?
É impossível? Não. É ilegal? Não. É imoral? Não é. É uma aliança política e tal. E outras alianças no campo do que chama terceira via. Vide a entrevista que eu dei, vocês percebam, a entrevista é no sentido de análise. Olha, pode ter isso. Não cabe a mim dizer a vontade pessoal minha, não. Eu estou só falando dos quadros, não em relação à terceira via. Se ficar com essa fratura, não dá em nada. Só tem possibilidade eleitoral se tiver um candidato, né? Não com essa fratura. E esse candidato tiver partido, recursos, apoio nos estados e, principalmente, ideias, programa, né? Aí você tem condições de disputar com o PT, que vai ser o Lula o candidato, e o Bolsonaro, vamos ver, né? Se ele continuar, ele vai subir, né? Então, e os bolsonaristas vão ficar desesperados, porque aqui em São Paulo, olha a que ponto chegaram os nazifascistas bolsonaristas. O Bolsonaro determinou que o candidato vai ser um sujeito que nem é de São Paulo, nem vive em São Paulo. Porque é importante lembrar, você pode ser candidato desde que você tenha o domicílio eleitoral, desde que você tenha nascido, né? Inclusive, a Constituição de São Paulo da República Velha não colocava isso como obstáculo. Na Primeira República, chamada República Velha, tal, São Paulo teve 2 governadores que não eram paulistas, Albuquerque Lins e Washington Luiz. Diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que a Constituição Gaúcha proibia, de 14 de julho de 1891, a Constituição Castilhista, né? Tinha que ter sido nascido no Rio Grande do Sul. Só estou dando esse exemplo só para lembrar uma diferença. Bem, aqui, ele tem o tal de Tarcísio, um capitão falastrão, o Paulo Guedes da infraestrutura. É o Paulo Guedes da infraestrutura. Sabe nada, falastrão. Inaugurou recapeamento de 20 quilômetros. Recapeamento de 20 quilômetros. Uma vez teve uma ponte de madeira lá na Amazônia, gastaram uma fortuna. Era uma ponte de madeira, devia ter uns 15 metros. E o criminoso Bolsonaro disse que ele vai fazer aqui tudo o que eu faria, né? Ou seja, ele está dizendo que o Tarcísio é o seu candidato. Pô, isso não é propaganda. Criminoso Bolsonaro, Asmodeu. Se você falar isso, que ele fará o que você faria, pô, você está assustando os eleitores, não faça isso, criminoso. E assim, eles vão determinando quem vai ser, né? Não sei quem, alto lá. O eleitorado é soberano, aqui chama-se democracia. E não tem jeito. O teu lugar, Bolsonaro, é na cadeia. Se você gostou dessa... E tantas outras lives no meu canal, está entre os 651 inscritos. Muito obrigado mesmo. Indique o canal, um amigo ou uma amiga, muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e use, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Seja um apoiador do canal, é importantíssimo, né? É fácil, tem 2 formas. Ensina você ver, tem informação, você opta por uma ou outra. Desse jeito, você fortalece o jornalismo plural, independente, democrático e de qualidade. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @MarcoAntônioVillaOficial, no Twitter, Twitter. Metade dos jovens pesquisados, estavam no Estadão esta semana, tem conta no Twitter, 50%. Então, o mundo está mudando muito rápido, né? Estou lá, Marco Antônio Villa Oficial, vejam lá, comecei agora, tá? Vocês vão gostar, tem lá uns videozinhos engraçadinhos. Entrevistas. Postamos a entrevista com o professor Rodrigo Zeidan, da New York University, em Xangai, na China, né? Tá bem bacana. E amanhã, bomba! Da Ibra e Suede. Às 10 horas da manhã. Uma entrevista que ninguém conseguiu, só aqui, porque aqui é o espaço das ideias, né? Democrático. E discussão. O entrevistado fala de oxigenação, gostei da frase final, ficou muito legal, não vou falar qual, 10 horas da manhã. E na segunda temos uma entrevista muito legal que acabamos de fazer com o professor Edmar Baixa, grande pessoal, e começamos falando do livro No País dos Contrastes, Memória da Infância ao Plano Real, né? E depois aí discutimos uma série de coisas de Brasil, foi um papo muito legal, boas questões, um homem muito inteligente, primeiro PhD de economia brasileira economia brasileira lá no exterior, nos Estados Unidos. Muito bacana, ele Yale, né, que é a universidade no qual ele foi, as histórias, inclusive, aqui no começo do livro, as cartas para a mãe, é um belo retrato, muito bem escrito e muito legal, né, como é que um jovem brasileiro, naquela conjuntura histórica, 64, setembro, se não me engano, chegando lá, como é que estava vendo tudo, olha, é super bacana, vai estar na segunda-feira, tá bom? Esse canal é assim, tem muita coisa bacana, muita coisa legal e sempre pensando o Brasil, mas rigorosamente dentro do campo democrático republicano. Nos encontramos amanhã. Até!